livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, vai enviar para os gentios, para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz. Uai. Paulo era um da lei. Agora, passar por uma situação dessa, das trevas à luz, vamos lá. Então, as pessoas estão se convertendo aí da luz para as trevas, está invertido, né? 18, para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, ou seja, do adversário para Deus. Satanás aqui é adversário, não vou nem entrar nessa questão aí não, depois os amados pesquisem aí. Para que receba remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, santificados pela fé. Então, pessoal, mais uma vez eu volto a dizer, quem trouxe a graça, quem revelou, quem ministrou a graça é Paulo. Quem está sendo anátema aí pregando as coisas do antigo pacto não sou eu. Eu posso até falar, comentar, né? Mas no jejum, não vou orar no monte, não faço penitência, não passo óleo ungido, de forma alguma. Vamos aqui, Romanos 10, 20. Eis aí ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Aos gentios. Aos gentios. Quem está debaixo da lei aí, ainda está buscando ainda, né? Deus no monte ainda, né? Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e condizente. Ainda existe um povo aqui que não são de Israel, mas é rebelde. Não quer aceitar a graça de Deus. Não quer. Não, tem que pagar o preço. A coisa está tudo de graça. Não, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Isso é um povo rebelde. Não sou eu que estou sendo rebelde. Eu aceito a graça de Deus aqui. Aquela que Paulo recebeu ao terceiro céu. As 14 cartas deles. Romanos 12, 3. Olha aqui. Esse povo são rebeldes. Demais. Olha aqui. Paulo. O que ele fala aqui aos Romanos? 12, 13. Porque pela graça que me foi dada. A graça foi dada a Paulo, pessoal. Então, se a graça foi dada a Paulo, você tem que cumprir seguir as 14 cartas. Digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus deu uma fé na medida a cada um. Eu não posso forçar o irmão, alguns irmãos aí, a entender certas coisas aqui, porque eu estou indo contra isso aqui. Se Deus deu a sua fé desse tamanho, não posso fazer nada. É o que Deus deu. Não sei por que ele fez assim. Romanos 6. Romanos 6. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós, em graça, estamos mortos para o pecado. Ou seja, tem algo ali? Não, não vou fazer, eu estou morto para o pecado. Algo errado? Não vou fazer, eu estou morto para o pecado. E outra coisa errada ali, eu não vou fazer, eu estou morto para o pecado. Mas aí dentro das chamadas igrejas, estão vivendo para o pecado. Porque não, você está em pecado, você está em pecado. Por isso que fica fazendo coisas erradas aí, uma atrás da outra. Estão vivos para o pecado, em vez de usar essa passagem aqui, para alimentar a graça de Deus que é maravilhosa.
Vou ler de novo, Romanos 6, 1 em diante. Que diremos então? Continuaremos pecando? Não podemos continuar pecando. Para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado. Algumas pessoas não morreram para o pecado, não. Está viva. Está viva. Como podemos continuar nele? Continuar vivendo nele? Eu não posso continuar vivendo no pecado. Não posso. Quem está dizendo isso aqui foi Paulo, aquele que falou assim, quem pregar um outro evangelho seja anátema. Então as igrejas aí que o pessoal está falando que é em graça, se está pregando outra coisa que não seja essa daqui de Paulo, já sabe, né? De maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Está perguntando. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E aí, abençoado, quem é anátema? Nós fomos batizados na morte. Jesus de Nazaré batizou nas águas, até ele falou, João falou para ele, ó, eu que tenho que ser batizado por você, vem você para ser batizado por mim. Ele falou, deixa por agora. Aqui. Deixa por agora. Ele estava cumprindo a lei no nosso lugar, ele batizou e jejuou no nosso lugar 40 dias e 40 noites. Não foi eu que estou inventando, está escrito. Vou ler de novo, Romanos 6, 3. Ou você, eu vou fazer essa pergunta para você, amado, que está aí do outro lado, que lê na sua Bíblia aí, Romanos 6, 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. E aí, amado, depois dessa, quem é anátema? Você vai continuar batizando nas águas? Batismo de João para arrependimento? É? Eu não. Eu fui batizado na morte de Cristo. É Paulo que falou assim, se alguém prega um outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Se você está aí com outro evangelho aí, só lamento. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Por meio do batismo. Por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova em graça. Nós vivemos em graça, abençoado, uma vida nova, sem diabo, sem jejum, sem penitência, sem óleo, sem cara ali, ó, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, sem essas pessoas aí para nos escravizar. Nós vivemos assim. Vem para a graça, vem para a novidade de vida. 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se eu morrer, o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus, de onde ele veio. É instantâneo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Mas para você, né, amado? O seu velho homem fica nas águas da piscina, da bacia, do rio, da lagoa, da represa. Quem está sendo anátema? Não sou eu. É Paulo falando. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Esse corpo aqui do pecado seja destruído, para nós não ser mais escravos do pecado. Eu não vou ser mais escravo do pecado, não, amado. É ruim, é terrível ser escravo do pecado. Eu não vou nem entrar nessa questão. 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Algumas pessoas ainda dizem que está em pecado, né? Nas chamadas igrejas aí, está cheio de pecado, né? Está sendo anátema, né? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu vou viver com Cristo, do jeito que eu falei. Morreu agora, abriu os olhos já com Cristo lá. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Mas tem gente aí doidinho para matar Cristo. Tem gente aí falando que ele nem ressuscitou ainda.
Por quê? Ainda estão batizando nas águas, ainda fala que o diabo ainda está por aí ainda. Se o diabo está por aí, e a palavra de Deus que ele foi aniquilado na morte de Cristo, Cristo ainda está por aí ainda. Também, né? Quem está sendo anátema? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Oh, maravilha. Porque, morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu estou morto para o pecado, não vou ficar fazendo coisas erradas aí não. Estou vivo para Deus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ou seja, não posso permitir que o pecado, fazer as coisas erradas, domine esse corpo aqui. Não posso permitir isso aí. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Agora, abençoado, está escrito, não sou eu que estou inventando. Aqui, vamos saber quem é anátema. Vamos saber quem está pregando outro evangelho. Hebreus 2,14. Está escrito. Quem falou que pregar um outro evangelho seja anátema foi Paulo. E o próprio Paulo fala em Hebreus 2,14 dessa seguinte forma: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Preciso de comentar alguma coisa? Eu não sei que tamanho é a sua fé, mas está escrito, eu creio. Vamos mais aqui. 15 agora. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Efésios 2,8. Abençoado, dentro da sua chamada igreja, eles pregam que o diabo já foi aniquilado? Se não, anátema. Abençoado, dentro da sua religião, dentro da sua igreja, dentro da sua denominação, eles pregam Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles pregam isso aí? Se não, anátema. É anátema, não sou eu. Está escrito. Então, abençoado, se estiver pregando, está em linha com a graça, né? Aí não é anátema. Tem uma passagem aqui que eu vou estar lendo aqui de Mateus 24, 33, é a seguinte, que diz assim: igualmente, quando vide todas estas coisas, sabeis que ele está próximo. Está falando de quem? A vinda do Cristo. As portas. Está falando as portas porque Jerusalém era cercada de muro e tinha portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquela geração passou, abençoado. Para vocês que estão aguardando a vinda de Cristo aí no futuro, cadê aquela geração? Geração vai, geração vem. Eclesiastes, vocês veem isso daí. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está escrito. Está escrito, amado. Então, se tem alguém pregando outro evangelho que não seja esse aqui, é anátema, e não sou eu. Quem disse essas palavras aí, que é anátema, é Paulo. Vou ler de novo. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo. Próximo, mas já tem 2000 e tantos anos, o povo está esperando aí. Aconteceu no ano de 70.
Em verdade vos digo que não passará esta geração, isso é Cristo falando, esta geração, não é aquela, não é as vindouras, não, sem que todas estas coisas aconteçam. Está falando do que? Da grande tribulação. Está escrito. 35. Os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E não pode passar, meu amigo. Se vocês estão esperando Cristo vir aí, seja lágrima. Lamento. Mateus 26, 59. Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mateus 26, 60. Mas nada encontraram, embora se apresentaram muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram duas, que declararam: Este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que este fez? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. 64. Tu mesmo disse. Jesus falou agora. Tu mesmo o disse, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quem vai ver? A continuidade, o carrinho de som passou ali, mas vamos lá. Mateus 26, 64, né? Tu mesmo disse, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós. Jesus respondeu agora, né? E disse a todos vós. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amado, Jesus Cristo já veio ou não? Ele está falando para o sumo sacerdote. Vou ler de novo. Tu mesmo disse, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, vou falar a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui para eles, para os judeus, era juízo sobre Israel. O sumo sacerdote está vivo para ver Jesus voltando? O abençoado vai achar que ele vai ressuscitar para ver Jesus voltando? Alguns falam que todo mundo vai ver. Judas, que morreu, vai ver? Vai ressuscitar e vai ver? Não, abençoado. Isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Se alguém estiver pregando outro evangelho que não seja esse, só lamento. Olha aqui, o sumo sacerdote, o que ele fez? Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, porque precisamos de mais testemunho. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. 66. O que acham? É réu de morte, respondeu eles. Outra passagem aqui interessante para aqueles que acham, os futuristas, que acham que Cristo ainda vai vir no final. Eu vou ler aqui, vocês estudem aí. Vamos lá. Apocalipse 1. Vamos lá. Há muitas pessoas aí que acreditam que Apocalipse ainda está por vir, que é para nós, que é para todo mundo. João não era ministro da incircuncisão. Ele era ministro da circuncisão. Então essa mensagem aqui não é para nós. Apocalipse 1. Aqui fica bem claro para quem essa carta está escrevendo, está sendo escrita.
Tem. Essa carta tem remetente, destinatário e remetente. Tem. Olha aqui. Vamos ler aqui. Apocalipse 1. E diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve, não é 2000 anos depois, há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Deu testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e fazei aquele que ouve. Vou ler de novo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e aguardem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Já tem 2000 anos e tanto. Ah, pode falar assim, o seu tempo não é o tempo de Deus. É lógico, Deus não tem tempo. Ele não depende de tempo. Ele não depende de tempo. Então, esse tempo aqui é para nós. É para nós. Isso aqui não é o tempo de Deus. Porque ele não é igual a nós, que temos 24 horas, temos 12 horas. Não, Deus não tem tempo. Ele não depende de tempo e espaço. Não depende. Então, esse tempo próximo aqui é para nós. Já se passou quantos anos? Olha aqui. Apocalipse 1, 4. Já li, né? Antes ali. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Ou seja, essa carta do Apocalipse é para quem? É para nós? Quem estiver pregando outro evangelho aí, só lamento, anátema. João não era ministro da incircuncisão. Ele era ministro da circuncisão. Vou ler de novo. Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Vamos lá. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Estão diante do seu trono. Ou seja, são 7 pessoas que estão à frente de 7 igrejas. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados. Você tem pecado, abençoado? Se você tiver, você está pregando outro evangelho. Está falando aqui, ó. Ah, mas está falando para aquele povo lá. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ele fez de ambos os povos um e reconciliou o mundo com ele. Fechou. Por meio do seu sangue. Ele nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, agora que está aqui, muito interessante. Isso aqui que os abençoados têm que atentar e entender. Preste atenção, Apocalipse 1, 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Quem que os transpassou? Foram os soldados? Furou ele com a lança lá? Sim. Aqui está dizendo que até ele ia vir. Esse soldado vai ressuscitar para ver Jesus Cristo voltar? Não. Isso aconteceu quando ele estava com vida ainda no ano 70. Aconteceu. Ano 70, eu não sei quantos anos esse soldado tinha não, mas eu acredito que ele estava bem velhinho, né? Jesus morreu aí com 33, né? Segundo, parece que é isso mesmo, né? Não vou entrar nesse mérito da questão não. Para 70, então eles estavam bem velhinhos, mas eles viram. Eles viram. Vou ler de novo. Apocalipse 1, 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão
por causa dele. Assim será. Amém. Abençoado, esse todo o olho verá. Se você estiver num determinado lugar e acontecer um fato que chama a atenção de muitas pessoas e você vai contar isso para alguém em outro local, outra cidade, outro estado, você vai falar de que forma? Todo mundo viu. Todo mundo viu. Quem é esse todo mundo? Todo mundo que estava lá naquela época. Isso é fato, abençoado. Isso é... Eu te pergunto, abençoado. Se todo mundo vai ver, cadê esse soldado vivo hoje? Estudem um pouco isso daqui. Estudem, pesquisem aí na internet que vocês vão ver aí. Aquele evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, abençoado, se tem alguém pregando outro evangelho aí para ser anátema, não sou eu. Olha aqui. Eu deixei para o final, mais para o final isso aqui, porque para chamar mais a atenção dos abençoados aí. Irmãos, Jesus de Nazaré, olha o que ele disse aqui para os seus discípulos. Mateus 10, 1 a seguir. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui fala do nome deles, eu não vou dizer aqui, porque depois os abençoados podem estar lendo aí. Mas eu vou estar lendo aqui, ainda Mateus 10, agora os 5 adiante. A estes 12, Judas ainda estava vivo, enviou Jesus e ordenou, dizendo: não ireis aos gentios. Não irei aos gentios. Não era para mim e para nós. Nós, não, hoje não. Os gentios da época. Não irei aos gentios. Porque ele já tinha, eu vou levantar Paulo para ir para os gentios de longe. Nós lemos anteriormente. Em Atos. Vou ler de novo. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhe, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrei em cidade de Samaria. Não era para eles ir para aquele povo, que ele era ministro da circuncisão. A mensagem para os gentios era outra. Mas, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não tinham mensagem para nós, abençoados. Quem está pregando outro evangelho aí não sou eu. Olha aqui, abençoado. A prova de que Jesus de Nazaré é o próprio Deus, isso todo mundo sabe, e de que ele não foi enviado para nós, é Mateus 15, 21 a seguir. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tente misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Presta atenção, hein, pessoal. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Falou nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Jesus sabia de tudo. Sabia, ele sabe de tudo. 23. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ué, por que Jesus não fez nada para ela? Por quê? Olha aqui o que ele vai dizer aqui. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, abençoado? Quem está sendo anátema aí, pregando Jesus de Nazaré? É lógico que era o próprio Deus, gente. Isso todo mundo sabe. Mas a mensagem dele era para os judeus, os israelitas. Está escrito. Agora, após a sua morte e ressurreição, ele apareceu a Paulo e trouxe a graça. O novo pacto. Vamos lá. Vou ler de novo, 24 aqui, ó.
E ele respondeu: eu fui enviado apenas ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que a mulher disse. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Está vendo, abençoado? Vai dizer que eu sou anátema? Eu estou lendo, só apenas lendo. E lendo ruim, que eu sou péssimo para ler. Disse-lhe ela, porém: sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Está vendo como que os gentios da época eram considerados? Mas não, depois de ambos, depois da morte e ressurreição de Cristo, de ambos os povos, ele fez um. Aí, Paulo se converteu, foi arrebatado ao terceiro céu e trouxe o evangelho da graça. Mas as pessoas estão aí debaixo da lei. Quem está sendo anátema? Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Vou estar lendo aqui. Não vou comentar muito aqui não, que o vídeo já está bem grandinho. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Para os gentios, não. Os gentios não tinham lei. Não era nem considerado um povo de Deus. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo aquilo da antiga aliança se cumpriu em Cristo Jesus. Até Apocalipse? Até Apocalipse, no ano 70. Ele veio para cumprir. Ele veio com juízo sobre Israel. Cumpriu, sim. Foi João que escreveu o Apocalipse. Não foi Paulo que escreveu o Apocalipse. Foi João que escreveu, porque ele era ministro da circuncisão. Tudo se cumpriu. Aí os abençoados estão esperando cumprir o que aí? Mais. Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Por que por muitos? Porque os abençoados aí não aceitam que nós estamos no novo pacto. E fica aí nos costumes da antiga aliança. Os abençoados não aceitam. Então, está sendo anátema quem? Olha aqui Jesus aqui anunciando aqui a nova aliança. O que é nova aliança? É para continuar nas mesmas coisas? Não. Nova aliança é nova aliança. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Abençoado. Vocês ainda falam que está em pecado. A morte de Cristo para vocês então não serviu de nada. É lamentável isso. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam cumpridas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a no isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Isso tudo tinha um propósito, não vou entrar nesse mérito da questão aqui não, mas tudo tinha um propósito. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gálatas, está consumado. Jesus anunciou o novo pacto. Vou ler Gálatas 4:4. Os abençoados aí, tem uma noção. Vamos lá. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, quem? Está falando de quem? Jesus de Nazaré, sob a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei. Não eram os gentios, não. Os gentios não estavam debaixo de lei, eram os judeus. Aqueles que fizeram coisa errada. Todos pecaram, foram destituídos da graça de Deus. A fim de receber a adoção de filho. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Lá de novo, abençoado. Carro de som passando toda hora aqui, tá difícil. Então, abençoado, vou ler de novo aqui, Gálatas 4 a seguir. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para remir os que estavam, ou seja, tinha alguém que não estava, né? Os gentios, né? Debaixo de lei, a fim de receber a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu acho que é o suficiente, né, abençoado? Abençoado. Quem escreveu que seja anátema foi Paulo. Então, se nós temos que atentar para que não sejamos anátemas, temos que atentar para as 14 cartas de Paulo. Eu peço aos abençoados aí que cliquem no sininho, que compartilhem, que se inscrevam no meu canal para que essa mensagem chegue a muitas pessoas e que essa mensagem seja uma mensagem proveitosa para os irmãos aí. Eu sei que para alguns não vai ser, mas eu tenho certeza que para muitos aí vão ser. Graça e paz, até um próximo vídeo.